Muito bem, voltamos à nossa programação aqui do palco A da Arena Conhecimento. Quem vê que o colega aí do lado está sem fone, pode avisar, por gentileza, para pôr o fone, para a gente começar aqui o nosso conteúdo. A gente vai começar agora um seminário muito bacana, que é para encerrar aqui com chave de ouro essa nossa programação. A gente teve aqui, nesses 4 dias até agora, muita coisa nesse palco, no palco do lado de lá, e em vários espaços aqui na feira, não foi só aqui na Arena, está sendo ainda em outros espaços aqui na nossa feira. A gente tem o Talk and Taste ainda com programação hoje. Os chefes vão lá e fazem receitas, ensinam, super bacana. A gente tem o espaço de beleza, saúde e bem-estar, que tem workshops, tem demonstração de produtos. Essa programação está acontecendo ainda hoje, gente, ainda dá tempo. Tem também programação no Espaço Biomas, que tem conteúdo focado em cada bioma brasileiro e nos ingredientes específicos de cada área. E tem ainda o Momento Nutrir, que é dedicado a nutricionistas e profissionais da saúde. Muita coisa, é só olhar lá no nosso site a programação, ou no guia do visitante que vocês receberam. Dá tempo ainda hoje de fazer muita coisa, de aprender muito. Aqui no nosso palco, agora, a gente vai dar início à série de palestras Veganismo em Foco. É uma série com curadoria da SVB, a Sociedade Vegetariana Brasileira. É um conteúdo incrível. Ano passado foi maravilhoso. Eu estava falando aqui para a nossa convidada que vai subir agora, que eu fiquei super impactada com a palestra dela ano passado. É muito legal. E esse conteúdo continua até o fim da tarde. Então, tá imperdível, gente. A gente começa agora essa primeira palestra do Veganismo em Foco. É um convite para todos nós aqui. Um convite para nos unirmos na busca de um futuro em que a nutrição equilibrada seja acessível a todos. Para vir aqui fazer a abertura do seminário, começar essa palestra, eu convido a diretora de Saúde e Nutrição da SVB, Alessandra Luglio. Alessandra, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por vir aqui participar com a gente e obrigada pela curadoria de vocês desse seminário tão incrível. Agora o palco é seu. Bora. Todos me escutando? É estranho falar e saber que ninguém está ouvindo, mas está ouvindo, né? Bom, prazer estar aqui mais uma vez. Eu estava antes de estar aqui num outro evento relacionado à Naturaltech, no hotel aqui do lado, contando a minha trajetória e minha jornada com esse evento, que eu tenho até o prazer de dizer que eu participei de todas as edições, desde o primeiro, né? Então, ver esse evento crescer, ver os estandes que trabalham com alimentos veganos pipocarem e fazerem parte desse evento, e principalmente, né, a gente vê que eles até estão em um número maior do que grande parte dos outros. Isso me deixa muito empolgada e sabendo que a gente está trilhando um caminho que não tem volta. Bom, vamos lá. Como que eu vou trabalhar aqui? Vou fazer essa abertura por conta de que, quando a gente fala de alimentação vegana, eu sou nutricionista, né? Eu trabalho... é para lá que eu tenho que fazer. Peraí, vamos lá? É aqui? Bora. Ixi, peraí, que eu acho que eu passei um. Ótimo. Para quem não me conhece, eu sou nutricionista de formação, trabalho com nutrição há praticamente 30 anos, eu sou diretor do Departamento de Saúde e Nutrição da SVB. A SVB é uma ONG que trabalha sem fins lucrativos para propagar a alimentação vegetariana para todas as pessoas, porque a gente sabe, não somente porque a gente sabe, mas também porque a gente tem ciência para provar que comer vegetais e abrir mão dos alimentos de origem animal é uma melhor escolha para a saúde das pessoas, é uma melhor escolha para a gente ter uma pegada mais suave nesse planeta que tanto precisa que a gente pegue mais leve. E, obviamente, é uma melhor escolha para os animais. Não precisamos entrar nesse detalhe, né? Enfim, e ao longo dessa trajetória toda, como nutricionista, eu não pude não olhar para além dos nutrientes. Né? Quando a gente fala de nutrição, todo mundo fica pensando nas proteínas. Aliás, às 4 da tarde eu estou de volta aqui para falar de proteínas, só para não deixar de ser nutricionista de verdade de vez em quando. Mas quando a gente fala de nutrição, a gente tem que olhar de uma forma muito mais sistêmica, muito mais holística para aquilo que a gente escolhe para comer.
envolvendo questões que envolvem a cadeia de produção desses alimentos, pensando, né, nos impactos no meio ambiente gerados, nos animais, e obviamente que tudo isso vem de volta para a nossa saúde. Então vamos lá. Deixa eu me entender com esse negocinho aqui. Ixi, espera aí, fiz errado. Vamos fazer uma reflexão aqui para a gente poder entender sobre os impactos da nossa alimentação, né? Eu deixo aqui uma provocação para vocês. Todo mundo fala, vamos construir um futuro melhor. Nessa altura do campeonato, da humanidade, onde chegamos, e quando a gente olha para fora, a gente vê os telejornais, a gente vê as notícias. Será que a gente pode realmente ainda pensar e almejar um futuro melhor? Ou a gente tem que batalhar hoje para a gente ter um futuro possível? Deixo esse questionamento para vocês. Porque o futuro melhor, realmente, a gente deveria estar pensando nele uns 30, 40 anos atrás. A gente evoluiu de uma forma muito irresponsável ao lidar com as questões climáticas, as questões ambientais, as questões de relacionamento humano, a ponto de, hoje, termos que nos preocupar realmente em nos conseguir manter a humanidade no planeta. E aí, por que eu estou falando isso? Porque está mais do que escancarado que a ação humana, as nossas escolhas diárias, ela está impactando diretamente o equilíbrio da biosfera planetária. O planeta Terra está ali desequilibrando o seu ecossistema perfeito de vidas interligadas. Ele está realmente sendo muito impactado pelas nossas ações. Então, eu trouxe as enchentes, trouxe as queimadas que a gente vê. Hoje o Pantanal está em chamas de novo, né? A gente está vendo isso acontecer. Por outro lado, a humanidade ainda nem conseguiu se resolver como humanidade. A gente tem a fome, que ainda impacta 850 milhões de pessoas no planeta. A gente tem dados do final de 2 anos atrás, de 33 milhões de brasileiros com fome. A gente tem dados hoje, né, do Ministério da Saúde do Brasil que falam que 50% da população brasileira está em algum risco, né, de alguma condição de inabilidade alimentar. Ou é fome, ou é uma condição de restrição, deficiência. Aqui, honra, Eduardo Jorge. de deficiências nutricionais e não ter acesso às calorias diárias. Por outro lado, aqueles que têm acesso, que hoje não tem questões relacionadas à fome, passam uma vida inteira vivendo uma condição vive num vórtice em que a gente vive, eu falo que a gente está vivendo desapercebido. Vocês reparam isso? A gente tem tantos compromissos, a gente vive em ambientes extremamente artificiais. Artificial, gente, é a nossa própria casa, num apartamento com teto, ar-condicionado, luz branca. A gente sendo bombardeado com diversas coisas, a gente tem o celular o tempo inteiro, o computador, tudo chegando, fazendo com que a gente não consiga permear nos ambientes naturais que tem relação direta com os nossos hormônios, com a nossa questão, né, emocional bastante abalada. E não por menos a gente está adoecendo física e emocionalmente. A gente tem dados muito tristes, né, de doenças emocionais e doenças físicas. Até o século passado, começo do século passado, a humanidade morria, principalmente por doenças infecto-contagiosas. A gente não tinha ainda a evolução da farmacologia, a gente não tinha os antibióticos, a gente morria de tuberculose, pegava uma bactéria, morria. A gente evoluiu, né? Essa palavra evoluiu aqui, ela é meio sarcástica, né? Porque a evolução deveria ser sempre boa, né? A gente evoluiu de um ponto em que a gente acelerou diversos processos, a gente industrializou o mundo, industrializou a nossa vida, industrializou a nossa alimentação, industrializou a nossa agricultura, industrializou a pecuária, e aí a gente passou a morrer do que a gente chama de doenças evitáveis. A maior causa de morte humana no mundo hoje são as doenças cardiovasculares, que ela não tem um cunho genético na grande maioria dos casos. A gente tem quadros assim, muito tristes, de 1 em cada 11 pessoas no mundo tem diabetes, que é uma doença silenciosa de escolha. Todos os dias nós acordamos fazemos escolhas, até o dia em que a gente recebe, né, um diagnóstico de uma hipertensão, de uma hipercolesterolemia, de uma condição já de uma isquemia, seja de vaso, de questões cardiovasculares. A gente tem o diabetes, a gente vê a maioria das pessoas com 30, 40 anos já tomando um medicamento para pressão, um medicamento para controlar a glicose, um medicamento para controlar o colesterol,
Medicamento para acordar, medicamento para dormir, suplemento para isso, suplemento para aquilo. E a gente vê todos os dias isso. Tá? E a gente tem 71% das mortes no planeta de doenças evitáveis. Doenças do estilo de vida. Então, eu trouxe isso para vocês. Por que eu estou falando sobre isso dentro do negócio vegano? Gente, porque para o mundo aí fora, a gente é estranho. Que resolveu comer diferente. A gente que escolhe comer comida de verdade, natureba, em vez de ficar comendo um monte de pacote, nossa, você é radical. Então tem um estigma de quem está olhando fora desse vórtex maluco para aquilo que é a naturalidade, a gente recebe o estigma do natureba. Ou então de uma pessoa meio alienada. E eu trouxe esse tipo, porque parece que assim, tem um ditado que fala, né? Que time que está ganhando não se mexe. A minha questão é quem está ganhando. Se a gente tem condições de saúde muito sérias, as pessoas, hoje, o mundo inteiro, tem algum problema emocional. Olha esses dados. 8 em cada 10 brasileiros de 15 a 29 anos tem algum tipo de problema de saúde mental. Ou seja, nem mesmo um equilíbrio emocional a gente consegue com o estilo de vida que a gente está criando. E qual é a raiz desse problema, que é esse meu grande questionamento para vocês, né? Onde foi que a gente se perdeu, que a gente assumiu um padrão de doenças como normalidade, um padrão de doença emocional como normalidade, um padrão de enchente como normalidade, um padrão de floresta pegando fogo como normalidade, um padrão de matar bicho, 80 bilhões de animais terrestres todos os anos, para a gente se alimentar como normalidade, extinguir os peixes do oceano como normalidade. Onde foi que a gente se perdeu e começou a aceitar certos absurdos como algo comum, normal, e que é o certo? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Né? Então, eu sempre faço um questionamento. Quando que a gente vai... mas como que você vê que a gente pode mudar? Como que a gente pode mudar essa realidade? A minha pergunta é, né, o que a gente tem que fazer para mudar essa realidade? E não é atitude, é olhar para dentro, gente. Quando a gente precisa de paz, quando a gente está estressado, cansado, acabado, o que você vai fazer? O que você vai fazer para tentar sair dessa condição? Você vai sair para tomar um ar. Aonde você vai? Se alguém de vocês falar que vai para o shopping fazer compra, eu vou falar, gente, a humanidade realmente pode vir o meteoro que já deu, né? Não é essa a questão, né? O que a gente tem que fazer? Quando você instintivamente, naturalmente, intrinsecamente, você está cansado, aquilo, o que te faz acalmar? É um banho de cachoeira? É andar descalço no gramado? É tomar sol? É abraçar a árvore? É abraçar seu cachorro? Né? Ou seja, aí que está a resposta, a minha resposta pessoal a essa síndrome de anestesia que a humanidade está vivendo, é a gente se reaproximar daquilo que nós somos. A gente se reaproximar do ambiente natural, que tem uma grande condição de cura da humanidade. Existem vários estudos científicos que mostram que esse grounding, que é você pôr o pé no chão, você já muda o seu temperamento. Seus hormônios se modificam quando você sente a umidade, quando você pisa num gramado, quando você pisa nas folhas secas. Isso tem até estudos que mostram que esse estudo é muito bacana, que ele pegou 3 grupos de pessoas com depressão diagnosticada, depressão severa. Um grupo é o grupo controle, que ficou lá vivendo a vida dele como controle. Outro grupo foi para uma clínica de recuperação e usou medicamentos. Outro grupo foi para uma outra clínica de recuperação sem medicamentos, só que numa grande fazenda com mata preservadas, rios e cachoeiras. Depois de 3 meses, avaliaram na evolução desses quadros de depressão. Qual foi o grupo que conseguiu se curar da depressão? Bingo, né? Quem tomou banho de cachoeira, quem ficou embaixo, sem fazer nada no ambiente natural. O remédio não cura a depressão. O que ele faz? Ele remedia. Ele anestesia os nossos problemas. Mas enquanto a gente não se achar como senso de pertencimento a uma coisa maior, grande, que faz a gente entender que a gente está vivo, a gente não vai curar. Então eu trouxe tudo isso para a gente parar de estigmatizar tudo isso e entender que a nossa saúde, ela está conectada diretamente com o ambiente que a gente vive. Nós somos a extensão do ambiente que a gente vive. E como que a gente está cuidando do ambiente que a gente vive, uma vez que eu dependo dele e a minha vida depende dele? Então esse é o questionamento. Então comer, né, que é o ato que a gente faz todos os dias, tem um impacto gigante
nesse ambiente que a gente vive, né? De tudo que a gente faz, a gente sabe que os impactos ambientais que a humanidade hoje está causando, ela vem de diversas áreas. Da como a gente se locomove, como a gente se veste, como a gente faz várias coisas. Mas de tudo o que a gente faz que gera impacto negativo no meio ambiente, gente, de tudo que a gente faz, tem coisas que a gente vai ter que fazer esforço, mas a gente pode não fazer. A gente pode, de repente, eu posso me recusar a andar de avião. Eu não vou morrer se eu parar de andar de avião. Eu posso fazer um pacto comigo e ficar 5 anos sem comprar uma peça de roupa. Eu posso. Não vou precisar andar pelada por aí e não vou morrer por aí. Agora, eu não posso deixar de comer. Comer é obrigatório. E a gente não faz só uma vez por dia, a gente faz várias vezes por dia. E de tudo que os dados da ciência têm mostrado, de todas as atitudes humanas diárias, a que mais gera impactos negativos no meio ambiente é o ato da gente se alimentar. Food system. Sistemas alimentares é uma pauta que deveria estar em todos os lugares, em todos os palcos, em todos os momentos das empresas, do poder público, em todos os sentidos. Porque é a produção de alimentos que gera o maior impacto no meio ambiente. E a gente não pode escolher não comer. O que a gente pode escolher é saber comer. Comer com consciência, comer com cuidado, né? Então, meu convite sempre não é ficar apontando o dedo, não é ficar só mostrando diagnóstico de problemas. É convidar vocês para refletirem pessoalmente sobre cada escolha que vocês fazem diariamente. Ou seja, a gente sabe por que a gente come do jeito que a gente come. Você já pararam para pensar? Meu convite é sempre, a partir de amanhã, você acorda de manhã, não precisa ser hoje, você está aqui. A partir de amanhã, tudo que você vai escolher para comer, que você vai colocar no seu prato, você para um minutinho antes e pensa de onde veio. Faz esse exercício. De onde veio, por que mãos passaram. Pensa, imagina fazer uma volta para o passado dessa comida que está no seu prato. Imagine, mesmo que você não sabe, imagine, porque um pouquinho de imaginação a gente pode ter. Para você começar a fazer um raciocínio sobre os impactos daquilo que você come. E se a gente for olhar, quem está ali fora no piloto automático come de uma forma extremamente monótona. Extremamente monótona. A gente vai lá, cardápio brasileiro, vamos falar de Brasil. Arroz, feijão, proteína e guarnição, e acompanhamento. Proteína sempre é alimento de origem animal. O acompanhamento é uma folhinha, eventualmente um alface, um tomatinho, alguma coisa assim. A gente criou um método de comer que só vai variando a proteína e eventualmente põe uma cenoura no prato. Oh, que legal, eu como saudavelmente, né? E qual é o problema, gente? O mundo, o planeta, ele é biodiverso. Todos os sistemas naturais, eles só existem porque existe toda uma interligação de vários tipos de vida que se conectam para produzir abundância. Aí nós, humanos, que resolvemos nos procriar para sermos 8 bilhões de pessoas, e todo mundo resolve comer todo dia arroz, todo dia bife, todo dia peixinho grelhado. Você imagina o impacto para produzir, pegar um mundo biodiverso, em diversos biomas do Brasil. Você vai lá no Ceará, o cara está comendo bife que vem lá do Mato Grosso. Você vem aqui na Mata Atlântica, o cara está comendo laranja em vez de comer cambuci. Eu estava semana passada, essa semana, aliás, terça-feira cheguei, do Ceará, me serviram pera para comer. Sendo que lá é a terra do caju, minha gente. Enfim, essa monotonia da gente globalizar e, por outro lado, né, colocar todo mundo para fazer a mesma coisa, é totalmente antagônico à biodiversidade do planeta. E por que a gente escolheu comer desse jeito? Toda vez que a gente pensa em sempre comer a mesma coisa, a gente está obrigatoriamente impulsionando as monoculturas lá no campo. E essa mesma coisa, a minha atenção maior aqui, óbvio que é o que mais impacta, é a gente protagonizar os nossos pratos com alimentos de origem animal. Você vai no nutricionista, meus colegas, ele vai te prescrever acordar de manhã, comer um ovinho mexido, um iogurte, um café com leite, o pão com alguma coisa, e se alguma coisa normalmente é um requeijão, um cottage, uma manteiga, o que for. No meio da manhã você vai tomar um iogurte,
de lanchinho intermediário. Na hora do almoço você vai comer uma carne, um frango, um peixe, um ovo. No meio da tarde você vai comer um bolo que foi feito com o quê? Manteiga, ovo, leite. À noite você vai comer um peixe ou um frango ou uma pizza 4 queijos, meia calabresa. Tudo tem alimento de origem animal em 3, 4, 5 refeições que você faça no dia. Só que daí tem vários problemas que envolvem isso. Porque a maioria das pessoas vê o alimento de origem animal e não conecta ele com a agricultura. Parece que o frango, o boi, o peixinho faz fotossíntese. Não parece? Ninguém conecta o alimento de origem animal com a agricultura. E quando a gente viaja e olha da janelinha, o Brasil todo modificado, as florestas virando só um pedacinho de... Só uns pedacinhos de umas linhas assim, umas bolinhas no meio daqueles campos gigantes. Se você vai olhar, o que é aquele campo lá embaixo? É pasto ou monocultura de soja e de milho. Para alimentar quem? Para fazer o tofu que o vegano come? A gente sabe que não. E é uma pena isso, gente, porque a gente tem num país a maior biodiversidade desse planeta. Por exemplo, eu estava no Ceará fazendo um evento lá, semana passada. Eu fui visitar um agricultor que estava replantando caatinga. A caatinga, que a gente tem uma noção, né? Quando você olha, eu estava no evento, inclusive, de sustentabilidade. E é real. Quando a gente fala de caatinga, o que vem na cabeça de vocês, gente? Vem sempre aquela imagem seca, árida, daquela mulher magra com um balde na cabeça. Não vem de abundância de árvore de biodiversidade. E eu fui visitar o Jânio, que tem uma área ali no norte de Jijoca, que ele tem alguns hectares e que ele está replantando caatinga. Sabe quantas frutas ele me serviu numa mesa para eu experimentar da caatinga? 32. E eu nunca tinha ouvido falar de nada além do caju. Então, assim, é sobre isso que eu estou falando. Por que a gente inventa a moda de ser tão mono se a gente pode ser diverso? E a culpa disso, gente, também é o fato da gente protagonizar nossos pratos com alimentos de origem animal. É um absurdo a gente pensar que a gente abate, mata 80 bilhões, 70, 80 bilhões de animais terrestres para alimentar 8 bilhões de pessoas. Quando a gente põe os seres aquáticos, a gente está falando de trilhões de vidas para a gente comer o que a gente não precisa. Porque ninguém precisa comer nada de origem animal. A gente come porque a gente quer, a gente come porque a gente gosta, a gente come porque a gente não se questiona, a gente come porque é conveniente, mas a gente não precisa. Se precisasse, não teria SVB com um monte de gente ali, eu não estaria aqui no palco para falar com vocês. Enfim, esse é o questionamento que eu trago. Né? Porque a gente, pensando na humanidade hoje, a gente não conecta. Os animais da pecuária dependem da agricultura para se alimentar. Então, quando a gente fala de sistemas alimentares, a gente fala de desmatamento, quando a gente fala de agrotóxicos, quando a gente fala de escassez de água, quando a gente fala de perda de biodiversidade, a gente está pensando em como alimentar bicho e não como alimentar gente. Já pararam para pensar nisso? Né? Hoje as monoculturas, elas são responsáveis pela grande perda, acelerada perda de biodiversidade do nosso planeta. Elas são responsáveis pela escassez de água que alguns lugares vivem, tanto de chuva, porque chuva se planta. Ernest Goethe, criador da agricultura sintrópica, ele provou que você planta chuva. Você planta, você cria um microclima, aumenta a densidade. Você faz as plantas evaporarem, faz nuvem e chove. Óbvio, não precisa ser Einstein para saber isso. Se a gente olha a desertificação de solo no Brasil e no mundo, que é seríssima, vai olhar o que era aquele espaço que está desertificando hoje, que não nasce mais nada. Bingo, era pasto ou monocultura transgênica de soja e milho. E aí, quem é que come aquilo? Os animais que a gente come, tá? Então, ou seja, quando a gente olha para sistemas alimentares, o que a gente põe no prato, olha esses números que sérios. A produção de alimentos corresponde a mais de 1/4 de todas as emissões de gás de efeito estufa. Mais da metade da terra habitável do nosso planeta é utilizada para plantar comida para os animais, através da agricultura. 70% das retiradas de água do planeta estão sendo utilizadas na agricultura. Não, somente 7% da água potável do planeta é utilizado
nas cidades. Então, aquela coisa de fechar a torneira para escovar o dente, tem que fazer. Mas para a gente preservar a água potável no planeta, não é isso que vai fazer a diferença. É nosso prato. 78% da água contaminada, que gera modificação de bioma, que é a eutrofização, é contaminada através da agricultura e da pecuária. 94% do peso da biomassa dos mamíferos terrestres estão no sistema da pecuária hoje. Olha esse dado, gente. Mamíferos. Quem aqui é mamífero, levanta a mão. Quem não levantou tem que ir no psiquiatra amanhã, porque tem um problema sério de identidade. Somos mamíferos. E nossos irmãos mamíferos estão todos praticamente, sendo manipulados por nós pela pecuária, em granjas ou em pastos. Somente 6% deles estão livres nos biomas ainda que restam. E as aves, a mesma coisa. 71% das aves do planeta estão nas granjas. Como que a gente faz isso e a gente acha que não está acontecendo nada? Já pararam para se perguntar? Né? Então, hoje, se a gente olha, a gente está criando diversos caos para a gente poder se alimentar desse jeito que a gente se alimenta, que a gente normalizou. A gente vê, segundo Larissa Mies Bombardi, nesse relatório, que fala sobre agrotóxicos, e não vou ter tempo de falar sobre isso, que é um tema que eu sempre trabalho bastante. Só trouxe esse dado para vocês mostrarem o quanto crescem as lavouras de soja no país e quanto diminui de arroz, feijão, mandioca, que é a base da alimentação do brasileiro. É óbvio que isso aqui é um projeto para a fome aumentar. Porque a gente está mais preocupado em alimentar os animais que a gente vai comer, exportar em dólar essas commodities, do que alimentar o brasileiro. E quando a gente fala de commodities, a gente está falando de soja, a gente está falando de grandes latifúndios, controlados por pequeno grupo de pessoas, enquanto arroz, feijão, mandioca, são pequenos e médios agricultores que teriam sua renda vinda da terra. A gente expulsa o pequeno agricultor da terra porque a gente vai plantar commodities para alimentar bicho. Nossa, mas como que eu mudo isso? Eu acho que vocês já estão desconfiando de qual seria a solução, né? Enfim, rapidamente, o ano passado o SEG, que criou um relatório pelo Observatório do Clima, junto com diversas universidades, para entender as emissões brasileiras de gás. De onde vêm as emissões de gás de efeito estufa do Brasil? 74% das emissões do Brasil vem da produção de comida. Vocês já ouviram esse dado? E eu vou em todos os eventos climáticos. Vou nos eventos do Pacto Global da ONU. É COP para cá, é ali. E ninguém está falando de sistemas alimentares. É energia verde para cá, hidrogênio verde para lá, painel solar, descarbonizar a economia. E aí, o que está no prato não se fala. Enquanto a gente não tiver coragem de assumir que cada um de nós tem papel crucial nessa mudança radical que tem que acontecer, a gente realmente vai estar aqui esperando um futuro não possível se concretizar. De todas essas emissões, né, o recorte da carne bovina, gente, dos 74% das emissões do Brasil, 78% delas vêm de toda a cadeia da carne bovina. Principalmente porque é a carne bovina que está diretamente ligada ao desmatamento da Amazônia, do Cerrado e do Pantanal. E dos Pampas. E aí é isso, não dá para falar de sustentabilidade, ser ecologista, né, fazendo churrasco com picanha. Enfim, água a mesma coisa, a carne bovina, obviamente, é aquela que mais utiliza. Quando a gente fala de água, gente, não é o que o boi bebe, é o sistema alimentar, que depende disso, é o sistema de produção dos alimentos para esses animais. Quando a gente vai para a indústria do leite, não fica longe. Eu trouxe aqui da Proveg, olha as emissões em azul escuro, o uso de terra, e em azul claro, as emissões de gases, comparando, né, 1 litro de leite de vaca, de leite de soja, de amêndoas, de aveia e de arroz. Então, quando vocês têm uma simples atitude de trocar o seu leite animal por um leite vegetal, olha a sua pegada. Imagina todo dia você fazendo isso, no final do mês, no final do ano, como vai mudar a sua pegada individual com uma simples troca que você vai fazer. É sobre isso que a gente pode falar, né? Então, enfim, hoje as monoculturas que alimentam os animais cobrem 75% das terras aráveis do planeta e produzem somente 12% das calorias. Ou seja, gente,
Isso aqui é um projeto para a fome, isso aqui é um projeto para desmatamento, isso aqui é um projeto para insustentar a vida humana na Terra. Tá? Então, sempre falo, eu falo muito sobre a questão dos sistemas intensivos e quanto isso leva, por exemplo, ao uso de agrotóxicos. 54% do glifosato, que é o principal agrotóxico utilizado no Brasil, é utilizado na monocultura de soja, por conta da transgenia e por conta das gigantes, a quantidade absurda de soja que a gente produz, que não é para a gente fazer o nosso tofu de todos os dias. Porém, olha que antagonismo. 70% dos alimentos que estão na nossa mesa, são as calorias que vêm na nossa mesa, vêm da agricultura familiar ainda. Tudo que está além da carne vem da agricultura do pequeno produtor, da agricultura familiar. Então, como a gente faz para mudar o perfil da agricultura do nosso país? Se a gente quer mais pessoas no campo, se a gente quer mais diversidade, a gente não quer agrotóxico, a gente quer preservar a água, a gente não quer erosão de solo, o que a gente tem que fazer? Eu moldo o meu prato, que ele vai moldar a agricultura ali atrás. Não é lei, não é governo, é a gente. Toda vez que a gente deixa de impulsionar, de acreditar, né, de patrocinar as monoculturas, a gente está dando um passo em prol da segurança alimentar da biodiversidade. A gente sabe hoje que os agrotóxicos são um grande problema e ele está diretamente ligado às gigantes monoculturas. Sistemas equilibrados, resilientes, que produzem comida não dependem, não precisam de agrotóxicos. Então, quando a gente fala de alimentação orgânica, sistemas alimentares, de agroecologia, a gente está falando muito além do agrotóxico. A gente está falando de criar sistemas que produzem comida de uma forma extremamente resiliente, que mimetizam as leis da natureza, em que está todo mundo trabalhando em consórcio para manter a abundância do sistema. Você consegue manter a água, você gera adubo, e você não cria desequilíbrios que possam justificar as tais pragas que o sistema da agricultura convencional traz. Mas isso, gente, plantar comida em diversidade é simples, quando a gente vai comer diretamente. Agora, alimentar 80 bilhões de animais que a gente pôs no mundo em clausura, não dá para falar de agrofloresta nessa condição. Dá para falar sobre alimentação humana diretamente. Então, ou seja, a mudança do nosso prato, reduzindo o consumo de alimentos de origem animal, tirando os alimentos de origem animal e aumentando a biodiversidade do nosso prato em grãos, todas as leguminosas, os cereais, as raízes, as frutas, os legumes, as sementes, as castanhas, as ervas, os cogumelos que possam acontecer, que vão trazer todos os nutrientes que a gente precisa, sem nenhuma exceção, vai mudar totalmente a paisagem do nosso meio rural. A gente consegue produzir comida para a humanidade com sistemas resilientes. Você diz, como que vai alimentar o mundo com orgânico? Todo mundo me pergunta isso. Você é cheio das agroflorestas, como que vai alimentar o mundo com agrofloresta? Mudando o jeito que o mundo come, a gente muda a agricultura. Com o panorama de hoje, que todo mundo põe bicho no prato 5 vezes por dia, não vai dar para mudar o sistema. O sistema é errado. Não tem como consertar algo concebidamente errado. A gente precisa mudar o sistema para a gente poder mudar as consequências dele. Eu sou uma grande fã e trabalho há anos estudando sobre sistemas da agricultura. Meu grande professor é Ernest Geck, em que ele fala que a gente consegue. A natureza explica tudo, ela é a nossa grande professora. A gente criou o sistema errado, e obviamente, o sistema errado, que são os sistemas de mono, sistemas que são contra a diversidade, contra o equilíbrio do sistema, e obviamente a própria natureza, que é o sistema, vai lutar para ser resiliente, para recuperar. Então não existe praga. Não existe, a natureza não vai lutar contra alguma coisa que é equilibrada e certa, ela vai lutar contra aquilo que é errado. Então quando você vê uma invasão de formiga numa terra, ou os gafanhotos, é a natureza mandando seus soldados para reequilibrar aquele sistema que ele está errado. Então é mudar a visão. Na agricultura convencional é defensivo agrícola, é praga. Como lidar? Praga é uma coisa ruim. Soldados da natureza que recuperam biomas são bons. Então está vendo como a gente precisa mudar a perspectiva de como ver, de como falar? E quando a gente fala de solo, é interessantíssimo a gente ver a correlação, por exemplo, daquilo que tem no solo com aquilo que nós somos. Eu gosto muito dessa frase de que o solo é a placenta da vida.
Tudo nasce no solo. Tudo nasce e tudo morre no solo. O ciclo da vida acontece pelo solo. E o solo não é um monte de areia sem vida. O solo é formado por 3 partes. A parte mineral, sim, que é inerte, não tem vida. A parte que já foi vida e que vai servir para o planeta de outra forma, que é a matéria orgânica, uma folha, uma raiz, um caule, um bichinho que já era, que está lá. E a parte viva, que é uma teia da vida gigante, que são os micro-organismos, os insetos, os eumintos, as arqueias, que estão ali para transformar aquilo que não serve mais naquele momento em algo que seja útil. Então, decompondo matéria orgânica. E vocês imaginam, quando a gente olha para a gente, qual é o papel desse? Quem são a grande parte desses seres do solo que transformam, que fazem a vida acontecer? As bactérias. Vocês já ouviram falar da microbiota intestinal? O nosso intestino é bactéria. Para cada célula humana tem 10 bactérias no nosso corpo. Grande parte delas está no intestino. Qual é o papel dessas bactérias? Essas bactérias estão ali para ajudar na digestão dos nossos alimentos. Elas estão ali para decompor, para fermentar aquilo que são as fibras, tudo que vem. Exatamente as plantas que as bactérias do solo transformam em nutrientes, as nossas bactérias probióticas transformam aquilo que a gente chama de prebióticos, são fibras. É a mesma coisa. Nós somos a extensão desse solo. Só que a gente vai lá e aplica bactericida, fungicida, inseticida, herbicida e mata essa microbiota do solo. Produz comida dessa forma inerte, recebe esse alimento cheio desses agentes biocidas que vão se conectar com a nossa microbiota. Daí você vai no consultório, de cada 10 pacientes, 7 tem um problema de intestino hoje. Eu tenho desbiose, eu tenho síndrome de intestino irritável, eu tenho um monte de coisa. E essa desconexão que a gente gerou, como que é, né? Então, assim, mais uma prova de que não dá para a gente se achar soberano a ponto de viver sem natureza. Em que a gente é evoluído a ponto de não depender dela. Nós somos essa natureza. E toda vez que a gente desmata um pedaço de solo, um pedaço de floresta, a gente mata solo. E a gente perde a oportunidade de conviver com milhares e milhares de vidas que a gente, por esse desdém com a própria natureza, a gente criou. Eu sempre falo, né? A cada metro quadrado de floresta, eu vou muito para a Amazônia, tenho vários projetos na Amazônia hoje. Toda vez que eu vejo aquelas máquinas, cortando floresta, aquilo lá virando pasto, me dá uma tristeza tão profunda. Porque a gente está, simplesmente, de uma forma extremamente irresponsável e negligente, perdendo a oportunidade de usar aquela floresta com toda a sua abundância, a sua riqueza, em fármaco, em alimento, em tecido, e tudo que poderia, né, nos prover o que a gente precisa. Mas a gente é tão prepotente a ponto que a gente tem uma imagem tão mecanizada da nossa existência, essa monotonia de pensamento, que a gente só quer lucro, comer a mesma coisa, e é isso. Quando eu vejo um boi no lugar de uma floresta, eu fico muito triste. Que para um bicho ali, a diversidade de plantas, de fungos, de frutos, de tudo que a gente perdeu, porque a gente resolveu escolher comer errado. Então a minha pergunta é, por que a gente vai ser mono se a gente pode ser diverso, gente? Bora, vamos valorizar esse país. Para de comer mecanicamente, desliga esse piloto automático. Se você está em uma região do país, se você está na Caatinga, come Caatinga. Se está na Amazônia, come floresta. Se está na Mata Atlântica, come Mata Atlântica. Se você está no Pampa, come Pampa. Enquanto existir ainda, vamos lutar para que a gente consiga preservar tudo isso. A gente tem a maior biodiversidade desse planeta. Uma conexão gigante de micronutrientes com compostos bioativos que não tem um suplemento nessa esfera inteira que vai poder dar para a gente numa cápsula. Não tem. Não vai ter. É a comida. A comida, o alimento, ela é uma matriz alimentar. É um ecossistema inteiro, interconectado, que se comunica com o nosso intestino, que se autopotencializa. Quando eu pego uma vitamina C que está no meu cupuaçu, vem cheio de compostos bioativos junto que vão ajudar na absorção e no aproveitamento dessa vitamina C pelas minhas células. É muito diferente de tomar uma cápsula que está ali, isolada de ácido ascórbico, com uma cápsula de gelatina que é colágeno, que é um pedaço da orelha do boi, com a pele do frango, o que for mais.
A gente tem que ter coragem de olhar para tudo isso. É bem diferente tudo. Né? A gente tem uma riqueza gigante em frutas, em sementes, em castanhas, que a gente vai perdendo. Eu sou uma grande apaixonada pelo caju, eu sempre homenageio ele, porque do caju a gente faz, não só com a castanha, os diversos laticínios vegetais mais incríveis que existem. Aqui na feira tem muito leite de castanha, queijo de castanha, iogurte de castanha. Com o fruto a gente faz o suco de caju, a cajuína, o vinho de caju. Com a fibra a gente tem carne de caju. A gente pode usar para tudo que é isso e a gente nem olha para o caju. Prefere comprar no Pão de Açúcar ali da esquina o kiwi da Nova Zelândia, que vem na caixinha com uma colher plástica do lado. Pensa se vocês têm vergonha na cara, precisa mudar esse hábito, pelo amor de Deus, não vai dar. Então, uma agricultura que seja regenerativa, ela só vai acontecer se a gente mudar o nosso prato. E toda vez que a gente opta por comprar do pequeno produtor, na feira orgânica, se você saber de onde vem, me dá um prazer enorme ver. Eu adoro aquela partezinha da feira ali, ó, que são os agricultores da Bahia, os agricultores da Amazônia. Então, assim, você vê na cara, você está dando condição. Porque, assim, não existe sustentabilidade e preservação ambiental enquanto existem pessoas com fome. Não existe. A gente precisa dar condição de vida para as pessoas que cuidam dos nossos biomas, para que elas possam preservar o bioma. Não adianta. E como vai dar condição de vida? Comprando delas o que o bioma dá para a gente. Como elas plantam, como elas fazem as coisas. Tá? Não dá para falar de saúde planetária, preservação ambiental, sustentabilidade, sem mencionar, né, sem conectar com a saúde humana e sem falar em preservação ambiental. Mudar a alimentação é a primeira grande mudança que podemos fazer agora. Tipo, vocês vão sair daqui agora, vocês podem mudar na próxima comida que vocês vão ter. Comprar um carro elétrico, eu ainda não comprei. Dá mais trabalho e custa mais caro. Pôr painel de energia em cima do nosso prédio, fazer convenção do condomínio, para todo mundo tirar do bolso, dá mais trabalho. Mas tirar a carne do prato hoje é muito mais fácil. Trazer biodiversidade para o prato hoje, todo mundo pode. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo pode. Mesmo aqueles, eu trabalho com diversas políticas públicas, como Sociedade Vegetariana Brasileira, Segunda Sem Carne, a gente faz diversos programas de saúde pública. A gente sabe que tem pessoas em condição de vulnerabilidade que nem tem opção de escolha. Mesmo essas pessoas em programas que capacitem a saúde pública, a gente pode dar mais saúde a elas, incrementando a base vegetal da alimentação delas, do que colocando carne, salsicha, linguiça, essas carnes mais baratas. E a gente tem que trabalhar sobre isso, tem que falar sobre isso. Então, gente, dá para mudar, é necessário. A gente está indo num caminho que é um caminho muito equivocado, né? Vamos colocar mais vegetal no prato, meu tempo está acabando, já esgotou, aliás. Enfim, a gente sabe que grande parte, isso aqui são dados do Brasil, né, do nosso Ministério da Saúde, que o brasileiro que mora num país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza, não consome as 400 gramas diárias de frutas, verduras e legumes, gente. Não consome. A gente tem dados até 25%, ó, os homens, 19% só come 5 porções diárias, 400 gramas de frutas, verduras e legumes. Então, ou seja, não é só sobre tirar o alimento de origem animal do prato, é sobre aumentar o consumo de vegetais. Né? A gente tem dados aqui de brasileiros mostrando que, ó, 92% dos brasileiros não bate meta de vitamina A. 85% não bate meta de vitamina C, gente. Vitamina C. A tal laranjinha do dia, sabe? Então, assim, é muito sério. A gente precisa mudar. Tudo que a gente precisa de nutrientes estão nos vegetais. A gente não precisa comer nada de origem animal. Como você vai fazer essa mudança acontecer? Você vai aumentar. Em vez de pensar na escassez, pensa na abundância. Comece a enriquecer o prato de vocês. Comece a diversificar as leguminosas do dia a dia. Comece a fazer pratos mais coloridos. Comece a comer mais fruta no seu café da manhã. Coloca cerealzinho em cima. Leva castanha no intervalo. Você vai aumentar a variedade. Aí sim, quando você aumentou sua variedade de alimentos, você vai entender que seu prato está tão lindo, rico, colorido, que por acaso nem tem nada de origem animal. Um prato balanceado, que não vai faltar nutrientes, que a gente preconiza na Sociedade Vegetariana Brasileira, é esse aqui. Metade deles, frutas, verduras e legumes à vontade, do jeito que você quiser, variado. Um quarto dele, as leguminosas, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, soja.
e outro, 1/4, aqueles alimentos mais ricos energeticamente, como os cereais, as raízes tuberosas, a mandioca incrível, a batata doce, o inhame e tudo mais. A gente tem estudos claros e grandes, de grande robustez científica, como esse aqui, que é uma revisão sistemática com dose resposta, com meta-análise prospectiva, com corte prospectiva, que avaliou 715 mil participantes em até 32 anos. Ele mostra o quê? Para cada 3% de calorias adicionadas diárias de vegetais, de proteínas vegetais, como leguminosas, cereais e oleaginosas, o risco de mortalidade por todas as causas cai 5%. Então eu trouxe isso, que não é só uma questão da gente cuidar do planeta, é uma questão da gente cuidar da gente também. A gente está morrendo, como eu disse no início dessa aula, por doenças do estilo de vida, né? E a gente precisa cuidar de uma forma sistêmica da nossa saúde, cuidando do planeta. As ODS estão aí, é o nosso pacto para 2030, nessa agenda. O que vocês estão fazendo para vocês, no âmbito pessoal, no âmbito profissional, no âmbito empresarial, no âmbito público, ajudar o mundo a bater meta das ODS? O que vocês estão fazendo? Pergunta para vocês, cada um pergunta para si próprio. Se vocês reduzirem o consumo de proteínas animais e consumirem mais vegetais, de cara, o que vocês vão ganhar? Vocês vão contribuir simultaneamente para a promoção de segurança alimentar, ODS 2. Promoção da saúde, ODS 3. Gestão de saúde sustentável de água, ODS 6. Padrões sustentáveis de consumo e produção, ODS 12. Mitigação dos fatores associados à mudança climática, ODS 13. Conservação da vida aquática e terrestre, ODS 14 e 15. Não tem atitude individual que vocês possam ter, que possa atingir tantas ODS juntas, quanto mudar o prato de vocês. E, gente, tá fácil, vai. E nós somos a última geração que pode fazer isso. Não adianta vir falar que o netinho de vocês nasceu com o chip da sustentabilidade, que ele quer reciclar o lixo, que ele não quer comer carne. Porque se vocês e eu não mudarmos hoje, o netinho de vocês, daqui 20 anos, ele vai estar vivendo num mundo com os limites planetários superados a ponto dele não conseguir usar o chip da sustentabilidade que ele nasceu. Olha que sério que a gente está fazendo. Então não dá, não fala, mas meu neto, meu filho, é você. Todos os dias você. E lembre-se, não é sinal de saúde estar adaptado a uma sociedade doente. A sociedade está doente. Os índices de doença crônica são altíssimos. As doenças mentais são altíssimas. Então todo mundo que se acha normal aí fora está vivendo num padrão que adoece. E não num padrão que cura. E não num padrão de saúde. Por isso que eu trouxe isso, porque quando a gente fala que a gente é vegano, parece que a gente é meio louco, né? E eu não quero. E eu falo para vocês, eu não falei nenhum minuto daquilo que é o mais importante. A cultura da paz. Não dá para negligenciar, fazer de conta que agora, enquanto eu fiquei 40 minutos falando aqui, milhares de animais morreram para a gente comer aquilo que a gente não precisa. E não é só sobre morrer. É sobre terem convividos durante toda a sua existência com uma condição cruel, triste, em que eles não tiveram a chance de expressar os seus instintos naturais, porque a gente manipulou a vida deles desde a fecundação até o momento do abate. É justo? Então não dá para normalizar certos absurdos reais. Então, a última frase aqui, não tenha medo de alinhar. Eu tenho certeza que dentro de vocês têm instintivamente a vontade de serem pessoas boas para o mundo, pessoas boas para os animais, cuidarem da própria emoção de vocês, da própria saúde de vocês. Esse mundo aí fora adoentado, ele muitas vezes ele está sempre ali na nossa cola, tentando fazer a gente ir para o lado deles. Sai desse vórtice. É uma libertação pessoal imensa não fazer parte daquilo que a gente não quer ser, daquilo que a gente não concorda. Isso resolve questões emocionais, físicas, questões planetárias, e é a única forma da gente promover a paz, porque eu tenho certeza absoluta que todo mundo aqui quer viver em paz. Não quer viver em guerra e nem em condição de crueldade com todos. Então, tudo que você faz conta. Não diminua a sua ação. E não imagine que você não tenha
condição de mudar algo. Porque isso é um padrão muito derrotista. E todo mundo que é ativista também pode ser aquele cara que fica correndo atrás, lá, mas pode ser uma pessoa que muda a si próprio, convidando os outros para mudar. Esse é um ativista. E radical é realmente amar. Nos dias de hoje, radical, você é radical. Realmente, trabalhar com amor é a atitude mais radical que a gente pode ter hoje num mundo bastante complexo e bastante problemático. Então, usem o amor de vocês, pela própria existência de vocês e pelo planeta, para vocês cuidarem do mundo e serem pessoas melhores para eles. Obrigada, gente!